Bom dia para os nossos alunos da manhã, boa tarde para os nossos alunos da tarde. Eu, professora Ana Paula, continuo com vocês por aqui. Hoje, quarta-feira, 13 de maio, continuamos com a nossa aula de História. Estamos no capítulo 5, que fala sobre o tempo, né? Os acontecimentos no desenrolar do tempo, a cronologia temporal, a organização do tempo, o tempo antes de Cristo, depois de Cristo, o tempo e eventos que tem como referência os calendários, que para cada povo existe uma referência, para cada povo um calendário, não é obrigatoriamente todos usam o mesmo calendário. Não, nós vimos que isso é relativo. Por que relativo? Porque depende das crenças, das referências, de marcos históricos para cada cultura, para cada lugar do mundo, para cada religião, ok? Nós vamos dar continuidade no capítulo 5, hoje com as páginas 72 a 75. Eu vou explicar o que anotei aqui para vocês. Na página 72, nós temos o título: Como os historiadores organizam o tempo na história. Aqui, ó. Como os historiadores organizam o tempo na história. Não tem como a gente trabalhar numa página, talvez, sem voltar em outras que já estudamos. Por isso, eu coloquei aqui para vocês que nós precisamos retomar, rever. Você volta lá na página 52. A página 52 é do capítulo anterior, é do capítulo 3, na verdade, que fala a história da pré-história. Esse texto que lemos na outra aula anterior é importante para esta aula, tá? Nós também vamos precisar dos anexos que eu mostrei na aula passada, da página 181 e 185. Que anexos são esses? Pegue aí o seu livro, vamos lá no final, nos anexos, página 181. Olha só o que nós temos aqui. Algumas figuras nesse anexo, nós vamos precisar em algum momento aqui na nossa aula de hoje. E na página 185, aquela linha do tempo que eu mostrei também na aula passada. E combinamos de, em sala, você com a sua professora vai colar essa linha do tempo no caderno, porque em sala vamos retomar todos esses acontecimentos e entendê-los ainda mais, entendê-los melhor, ok? Mas precisamos sempre voltar e dar uma olhadinha. Eu vou explicar também de novo o porquê no decorrer dessa aula. Bom, então na página 72 nós temos também um texto que introduz a aula de hoje, tá? E aí ainda nessa mesma página você tem 4 perguntinhas lá na nossa seção registro de viagem. Então eu deixei aqui, página 72, que no final do vídeo eu faço a correção com vocês, tá? Já deixei o nosso espaço aqui reservado para isso, combinado, pessoal? Aí na página 73 eu vou orientá-los sobre o uso desse anexo aqui, 181, as figurinhas que eu acabei de mostrar para vocês.
vou explicar como você vai usá-las. E vamos seguir para a página 174, que tem também um breve texto que você vai precisar para fazer a atividade que segue aí, número 1, tem 3 comandos, eu vou explicar também. E no final, a seção âncora, que é a seção que fecha o capítulo, tá? Tem algumas atividades, também deixei um espaço aqui para fazermos no final a correção, socialização da atividade, que eu vou deixar um tempinho para você responder aí. Combinado? Então, assim está organizada a nossa aula de hoje. Vamos ler um pouquinho do texto, falar o que ele nos traz, quais informações complementares para o capítulo 5. E aqui estão os nossos espaços para os registros. Você aí no seu livro e eu aqui no quadro. Bom, então na aula passada, nós vimos um pouquinho de calendário, né? A informação importantíssima que para nós, o ano 1, olha só, estamos no ano 2020. Para nós, começamos, de acordo com o calendário que usamos, começamos a contar do ano 1, a partir do nascimento de Cristo, certo? E assim o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano, a partir do ano 1. Então, Cristo nasceu no ano 1, beleza? E aí nós vimos que em outras culturas, né, vimos lá como os muçulmanos contam o tempo, como os judeus, descobrimos em que ano eles estão hoje. Na página 69 nós fizemos isso. Registramos que estamos em 2020, que os muçulmanos, na cronologia do calendário deles, estão no ano 1398 e para os judaicos estão no ano, os judeus no calendário judaico estão no ano 5780. Fizemos os cálculos, né? Beleza, aí nós temos então como os historiadores organizam tempo na história. Bom, nós vimos na página 52, no capítulo 3, eu sempre gosto de falar para você lembrar, tá lá no capítulo 3, é verdade, que a pré-história também teve história e continua tendo, a história não morre, né? Fica registrada de várias formas. Sim, então nós vimos isso, a pré-história também tem história, mesmo que ainda não tivesse escrita, mas eles de alguma forma fizeram história. De alguma forma, aqueles acontecimentos naquele período fazem parte da história que estudamos hoje, tem tudo aqui no nosso material. Então, mesmo não havendo escrita, havia oralidade, havia outro modo de comunicação. Vimos isso onde? Como exemplo, nas pinturas rupestres, quando os homens das cavernas, assim que a gente chamava, né, fizeram as pinturas rupestres, que hoje são consideradas evidências, provas de que ali tinha gente, que ali tinha uma história sendo contada, construída, registrada. Então as pinturas rupestres são registros considerados evidências, esses registros, de que ali passou um povo, ok? E o livro nos traz, na página 72, uma informação muito bacana. A escrita surgiu no ano 4000, você tem lá no segundo parágrafo, a escrita surgiu no ano 4000 antes de Cristo. Eu estava ansiosa para dar essa informação para vocês, já que quando estudamos lá para a história, nós vimos que não tinha escrita, não vimos isso? E aí, agora a gente aprende, a gente tem essa informação, que a escrita surgiu no ano 4000 antes de Cristo.
E para facilitar a localização do tempo a partir dessa data, a partir da escrita, a história foi dividida em períodos. Isso mesmo, a história foi dividida em períodos. Então, aí na página 72, eu peço para vocês voltarem no texto da página 52, onde falamos da pré-história. É sempre bom retomar, relembrar, ok? Peço para vocês olharem mais uma vez a linha do tempo da página 185. Quando a gente olha essa linha do tempo, meu Deus, quantas informações eu tenho aqui. Por isso, a gente olha cada dia um pouquinho. Em cada aula de história, eu olho um pouquinho mais. É como ler um livro. Li o livro uma vez, eu leio a segunda vez, a mesma informação, mas descubro coisas e percebo que eu não tinha visto na primeira leitura. Então, releia a linha do tempo do seu anexo 185, tá? Depois que você ler a página 172, você tem essas perguntinhas aqui que eu te falei, ok? Espera um pouquinho, eu vou dar um tempo para você fazer. Bom, então o que precisamos entender aí? Isso aqui, para facilitar a localização, a compreensão do tempo a partir da escrita, eu dei informação para vocês, que foi no ano 4000 antes, olha só, antes do nascimento de Cristo, 4000 anos antes do nascimento de Cristo, surgiu a escrita. O que os historiadores fizeram? Dividiram a história em períodos, ok? Olha só, dividida em períodos. Que períodos são esses? Pré-história, Idade Antiga. Os historiadores também falam antiguidade. Nós podemos usar essa expressão também para falar da Idade Antiga. Sabe quando a gente brinca assim, eu vejo uma obra de arte linda, eu digo, nossa, parece da Antiguidade. Quer dizer, eu estou querendo dizer que é uma obra muito antiga, desse período aqui, Idade Antiga. Nós temos a Idade Média, Idade Moderna e outro período da história, Idade Contemporânea. Eu disse para vocês que na aula passada eu iria apresentar essas expressões para vocês. E vocês vão ver um pouquinho da característica de cada um desses períodos, tá? E quando você estudar isso novamente lá no ensino fundamental 2 e no ensino médio, você vai lembrar disso. Sim, a gente começa estudando devagarinho sobre isso, para quando chegar lá, você lembrar, tá bom? Então, os historiadores dividiram, a história em esses 5 períodos. Cada período tem nós falamos assim, cada período tem um marco histórico. Isso quer dizer o quê? Um acontecimento importante. Como se eu perguntasse para você, qual é o marco histórico da sua vida? Você iria pensar em um acontecimento importante para você, certo? Bom, então, na página 73, você tem registrado aí um pouquinho de cada um desses períodos. Vamos fazer a observação e uma breve leitura juntos? Então, vai lá, página 73. 73. A pré-história. Os seres humanos viviam em comunidades, desenvolveram habilidades para a domesticação de animais, isso mesmo. Além do cultivo de alimentos, confecção de ferramentas. Vimos isso nas aulas anteriores, não é mesmo? Confecção de ferramentas com elementos da natureza. Como? O que eles utilizavam? A pedra lascada e a pedra polida. Nós vimos lá a idade da pedra, né? Beleza, dos metais, né? A Idade Antiga. O que nós temos aí de informação na página 73? Nesse período foram estabelecidas leis de convivência, pois houve um grande crescimento da população.
e o surgimento das primeiras cidades. Na Idade Antiga, então, o surgimento das primeiras cidades. E na Idade Média? Nessa época, na Idade Média, foram construídas fortificações, as muralhas. Para quê? Para proteger contra a invasão de inimigos. Isso aconteceu na Idade Média. E na Idade Moderna, que vem após a Idade Média? Nesse período, os reinos se tornaram cada vez mais mercantis, buscando explorar outras terras para garantir riquezas. Que riquezas? Como ouro, prata, né? Pedras preciosas. E também as especiarias, que eram usadas como temperos, como canela, cravo, pimenta. E a Idade Contemporânea iniciou, olha o marco, o evento importante para esse período. Iniciou com a Revolução Francesa. Estende-se até os dias de hoje. Esse período é caracterizado pela industrialização, pelo desenvolvimento tecnológico. É o momento que vivemos hoje, né? E tudo isso, a industrialização e o avanço da tecnologia, facilita a vida hoje, atualmente, o nosso cotidiano, ok? Tanto que estamos usando essa ferramenta tecnológica para nos comunicar, certo? Então, na página 73, temos essas informações, que é aqui que você vai utilizar esse anexo 181 para colocar ao lado de cada período a imagem que o representa. Olha aqui o comando, leia as inscrições, destaque as imagens da página 171, colhe os períodos históricos correspondentes. Então, por exemplo, a Idade Média, onde foram construídas muralhas, fortificações para proteger contra a invasão dos inimigos. Qual a imagem que observa essas muralhas? Então você colhe cada uma no seu devido período histórico. Combinado? Daqui a pouquinho eu dou tempo para você fazer. E na página 74 também continua falando disso, organizando o tempo em partes. Nós vamos completar isso aqui juntos agora, tá? Então ele coloca ali alguns exemplos. Há 3 décadas, no século XV, no terceiro milênio. Então nós organizamos o nosso tempo em partes. Que partes são essas? Na aula passada falamos dia, semana, mês e ano. E agora nós vamos falar de década. Você vai colocar aí comigo, pode colocar. 10 anos. Século. Um século é formado por um conjunto de anos. Que conjunto é esse? 100 anos. E o milênio? 1000 anos. Pode colocar essa informação agora. Década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos. Eu já sei que vocês sabem disso aqui, mas o livro vem retomar isso com a gente. E aí você vai ver esse texto abaixo, que pede para você rever a linha da história. Já dei essa informação no início do vídeo, né? Para a gente entender. E ele traz um textinho para você no último capítulo. O século o século 1 começa no ano 1 e termina no ano 100. Formou-se um século. O século 2 começa no ano, então, 101 e termina no ano 200. E o século 3 começa, então, no ano 201 e termina no século 300. E assim, vamos contando os séculos. E é importante a gente entender que na história, os séculos vêm com números romanos, escritos em números romanos. E aí eu vou explicar o comando do número 1 para você. Você vai voltar no início do capítulo 1, na página 66 em diante, e vai encontrar, localizar informações e circular
os séculos escritos em números romanos, circular de azul. Você vai utilizar um lápis roxo, circular as datas que se referem a acontecimentos antes de Cristo. Lápis azul, circule as informações onde você encontra séculos, que estão em números romanos. Lápis roxo, informações onde vocês encontram anos antes de Cristo. E de vermelho, circule o ano que o Papa Gregório XIII instituiu o calendário que usamos hoje, ok? O ano que o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano. Tem aí no texto, volta na página 68, vem até a página 74 e você vai encontrar essas informações, certo? E na página 75, na seção âncora, como eu falei no início, nós concluímos o capítulo, certo? Você vai dar pausa agora, pause aí e volta para as correções, ok? Bom, então como combinamos, vamos lá? Na página 72, vou registrar aqui e você confere aí. O acontecimento que marcou o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, da Idade Antiga para a Idade Média. Onde eu encontro isso? Aqui na linha do tempo, da página 185. E lá eu encontrei que foi a queda, o declínio, ó, podemos colocar a queda ou declínio do Império Romano. Essa informação está lá na linha do tempo, lá na página 185. B. Dois acontecimentos que marcaram o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. 2. Nós temos um acontecimento que eu disse para vocês. Quando os europeus chegaram à América. Chegada dos europeus à América. E outro acontecimento, porque o exercício pede 2, eu encontrei aqui na linha do tempo, quando os turcos tomaram de volta Constantinopla. Isso está aqui, ó, na linha do tempo. A tomada de letra maiúscula para escrever Constantinopla. Ok? C. O acontecimento que marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, também encontrei aqui, foi a Revolução Francesa. Como eu sei disso? Observando a linha do tempo. Em que período estamos vivendo? Idade contemporânea. Combinado, pessoal? Lá na página, então está aqui, ó, A, B, C e D, da página 72. Lá na página 73, onde você colou as figuras, pré-história, as pinturas rupestres, Idade Antiga, olha só. O surgimento das primeiras cidades, Idade Média, as muralhas, Idade Moderna, a navegação, onde buscavam novos territórios, explorar novas terras, busca de riquezas. Idade Contemporânea, uma cidade toda iluminada, né? A idade, o período que estamos vivendo hoje, a idade da história que estamos vivendo hoje, o nosso período histórico. Idade Contemporânea, ok? Colou essas figuras, joia! E na 74, você circulou de azul os séculos que aparecem em números romanos. Lá tem século, vou usar outra caneta para vocês. Lá tem século I, aparece século II, aparece século, o que mais? Século, deixa eu achar para vocês, 13. Século XVI, circule de azul. De roxo, as datas que se referem a acontecimentos antes de Cristo,
Ora, eu disse agora há pouco, na página 72, aparece, por exemplo, no ano 4000 antes de, letra maiúscula, 4000 antes de Cristo, circule. E de vermelho, há o ano que o Papa Gregório XIII instituiu o calendário. Lá está no ano de 1582. Mas ele diz o seguinte: professora, preciso colocar esse número também, escrever o século XVI, letra maiúscula, século XVI, ok? Página 74, ok. E a 75? O evento que marca o início da cronologia histórica para nós, que utilizamos o calendário gregoriano. Nascimento de Cristo, marque um X aí. Nascimento de Cristo, marque um X. 2. Escolha um dos períodos históricos lá da linha da história desta página. Você vai escolher, registre aí e registre o acontecimento. Se você escolheu a idade antiga, qual acontecimento que você vai colocar lá? Então você escolhe lá da linha do tempo da página 182. Então a número 2 é uma resposta pessoal, cada um faz a sua escolha. E 3, buscando no capítulo 5. Escreva o número que acompanha o nome do Papa Gregório XIII em numerais arábicos. Então eu coloco o número 13. Em que página eu localizei essa informação? Na página 68. B. Circule com lápis de cor verde o ano que se inicia a cronologia dos povos muçulmanos. O ano 622 depois de Cristo. Mas ele diz, escreva em numerais romanos. Ok. Então, o século 7, século 7, numerais romanos. Em que página eu encontro essa informação? 69. E letra C, circule de marrom o ano que se inicia a cronologia dos povos judaicos. Isso está lá na página 69 também. E aí eu circulo, mas ele pede para eu colocar aí numerais romanos. O ano é 3760. Em numerais romanos, vou mudar a cor para vocês localizarem. Numerais romanos, letra maiúscula, 3760. 3760 em numerais romanos, ok? Página 75, corrigida para vocês, certo? Um abraço e até mais.